Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, um coração muito feliz e satisfeito por essa honrosa oportunidade, pois temos em nossas mãos aqui a nossa lição nessa feita, a lição de adolescentes, que tem como tema do trimestre Adolescentes da Bíblia. E a lição de hoje, ela vem falar de uma jovem muito especial segundo o coração do nosso Deus. Nosso texto em destaque hoje, e vou ler com os irmãos, diz o seguinte, em Esther, capítulo 2 e o verso 17. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Nossa lição de hoje, que nós vamos trabalhar, a lição de número 11, que tem por tema Usando a Minha Influência. E os demais tópicos respectivos dessa lição, já conhecida por nossos professores. Pois bem, queridos irmãos, queria apenas trazer para essa lição de hoje um comentário sobre a mesma, porque durante a semana já discorremos, estudamos, trabalhamos sobre a nossa lição, apenas para trazer algumas notas importantes desse livro tão conhecido dos nossos irmãos e trabalhado em nossas EBDs, vem falar em especial da vida de uma mulher, segundo o coração de Deus, Esther. Essa mulher, desde muito jovem, foi no tempo em que o Império Babilônico havia sucumbido e logo após o Império Persa tinha entrado no poder, no auge. Algumas das pessoas que viviam submissas no cativeiro babilônico voltaram para a sua terra, enquanto outras permaneceram escravas, permaneceram exiladas. Nessa época, o rei Assuero era o soberano daquela nação. Nesses dias em que a Esther era ainda bastante jovem, vivia sob os cuidados do seu primo, Mordecai, e sendo uma mulher judia, ela encontrava aos olhares de muitos um certo desprezo ou discriminação por conta da sua raça. Nesse mesmo tempo, o império do rei Artaxerxes, também conhecido, né, o rei Assuero, ele decide conclamar uma grande festa. E ele manda um edito para as 127 províncias do seu reinado, chamando todos os príncipes para aquela festividade. Festividade essa que durou 180 dias, aproximadamente 6 meses. Não apenas festas em si, festividade, comida, bebidas, mas também tratados políticos que ali ele encontrava oportunidade para se realizar. Nessa feita, o rei, depois de concluir já o finalzinho dessa festa, que era apenas para os nobres, para os príncipes, ele agora abre para todos os súditos dessas 127 províncias. Fica imaginando o tamanho, a proporção que essa festa tomou. E no final da festa ele chama à sua presença a rainha Vasti, que no primeiro momento ela nega estar na presença do rei. Então o rei decide que nunca mais ela teria oportunidade de chegar à sua presença. Dado essa oportunidade, surge a possibilidade de entrar uma pessoa especial nesse cenário. Esther, ela era uma jovem que vivia em Suzã, na capital da Pérsia, e nessa época ela vivia com os cuidados do seu primo, desconhecida para muitos, vivia lá submissa sobre as leis de um país tirano, mas eis que Deus, com seu poder e sua mão poderosa, tira aquela menina do cenário, detrás dos bastidores, e coloca ela entre aquelas que seriam escolhidas para ocupar o lugar da rainha. A palavra do Senhor diz que os seus eunucos, o eunuco do rei, escolheram entre as mais belas virgens que existiam por toda aquela província, e entre elas estava Esther. E sobre o cuidado e o crivo e a qualificação durante 1 ano para poder, entre aquelas várias moças, prepará-las, adorná-la, para que um dia ela fosse apresentada diante do rei, apenas um único dia apresentada diante do rei, para assim ser escolhida entre aquelas que um dia seria a rainha, se sentaria no trono. Mas que é interessante que entre todas aquelas moças lindas
super preparada pelos os serviçais do rei, são apresentadas diante do rei, e Esther, aquela moça judia, desconhecida lá nos bastidores, encontra graça aos olhos do rei. O que é mais maravilhoso é entendermos que, mesmo que Esther ela tenha tido reconhecimento aos olhos do rei Assuero, ela antes já havia encontrado reconhecimento aos olhos do rei dos reis. Por esses dias existia um homem chamado Amã, um homem terrível, cruel, inimigo do povo judeu, que tinha orgulho, que tinha uma soberba terrível e pedia para que todos aqueles que passassem diante dele se inclinassem, se curvassem. E o primo de Esther, Mardoqueu, ele se recusou a se inclinar e adorar aquele homem, porque ele se inclinava apenas ao único Deus, o Deus de Yahvé, o Deus de Israel. E por ele assim se negar a fazer, tomar essa atitude de se inclinar, de se prostrar diante de Amã, ele recebe uma punição, não apenas uma punição pessoal. Amã, ele trama um plano maléfico e leva ao rei e diz assim: olha, existe entre o teu povo, entre as tuas províncias, um povo que se espalha entre as nações, que eles têm suas regras e suas leis diferentes das nossas leis, rei. E por isso ele se acha com direito não cumprir, não obedecer a ti, rei. Peça então um decreto, formule um decreto para que ele seja exterminado, não apenas ele, também todo o seu povo. Então a palavra do Senhor nos escritos de Esther diz que o rei, ele tira o seu anel, coloca na mão de Amã e diz que ele deveria fazer o que bem sucedesse ao seu coração com a nação de Israel. E ele decreta, junto com os satrapas, com as suas autoridades, que em data lança sorte pelo seu bel prazer, qual o dia que ele iria exterminar da face da terra a nação de Israel, o povo de Israel. Seria um grande genocídio. Mas eis que aquela mulher, que aparentemente despercebida, ela começa a entrar no cenário. Quando então Esther, através do seu primo, toma conhecimento desses fatos. Nós já sabemos muito bem o que discorre, nós já estudamos tanto esse livro maravilhoso que passa tantas experiências para nós. Interessante que, dada a reconhecer as habilidades dessa mulher de Deus, Esther, ela já rainha, mas mesmo sendo rainha, não podia ter uma certa intimidade com o rei, de entrar na hora que ela quisesse. Então ela cria uma certa estratégia. Ela oferece um banquete, na realidade 2 banquetes para o rei, um sucessivamente ao outro, com o intuito para no final desse banquete fazer um pedido ao rei. O rei, ansioso, já no final do segundo banquete, pergunta a ela o que ela desejaria, e segundo o próprio rei, ele daria a ela, até se fosse possível, metade do seu reino. Quando chegado ao conhecimento do rei, que ela também se declarou judia, a sua verdade diante dos olhos do rei, e que o decreto formulado por Naamã, toda a sua trama, para tentar destruir a nação de Israel, e com ela também a rainha, a esposa do rei. O rei se indignou com aquele homem, e ele não poderia revogar mais o seu decreto, porque, segundo a cultura e a decisão do rei, não poderia ser revogada, mas o rei, para poder salvar não só Esther, mas também toda a sua nação, ele cria um outro decreto, dando direito à nação de Israel, que se sofresse qualquer afronta, tivesse direito de se proteger. Vemos um resultado extraordinário através dessa decisão do rei, no momento em que o povo de Israel pega as suas armas, pega as suas forças bélicas, tenta se proteger, e diz que o resultado foi extraordinário. Alguns de nós, às vezes pregando, estudando, nós botamos o crédito dessa vitória, de Deus ter poupado a nação de Israel, pelas habilidades de Esther, pelas estratégias dela, em oferecer aquele banquete. E isso sempre é elemento das nossas pregações, nossos estudos. Mas nós devemos nos lembrar que houve um momento muito especial na vida dessa extraordinária mulher, serva de Deus. Antes dela oferecer um banquete das delícias físicas para o rei Assuero, lembre o que foi que ela fez. Isso mesmo, ela ofereceu um banquete extraordinário, espiritual, não para o rei, mas para o rei dos reis, o seu Senhor. Banquete esse
que enquanto o rei se deliciava das coisas físicas, ela se colocou à parte, se reservou de comer durante 3 dias, proclamando um jejum pessoal e também para toda a sua nação, oferecendo ao rei o banquete físico e ao rei dos reis o banquete espiritual, onde ela ia se abster das delícias, das necessidades físicas durante 3 dias, e a palavra do Senhor nos mostra que realmente esse foi o maior êxito, a maior estratégia que chegou aos ouvidos de Deus, o clamor da sua serva em benefício da sua nação. E Deus assim poupou, tocando o coração do rei. Nós não podemos ver de uma forma diferente, irmãos, sem correr o risco de cometer anacronismo, até porque a palavra de Deus ela é atemporal, para Deus é um dia como 1000 anos e vice-versa. Veja que coisa extraordinária. Mateus capítulo 4, verso 4 diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E foi exatamente a palavra de Deus que saiu da boca daquela mulher para tocar o coração daquele rei, para que a vida que saísse daquela palavra, ela fosse o norte que livraria a nação de Israel. E por fim a rainha, a companheira do rei, a amada e a querida, o maior exemplo entre as mulheres daqueles dias, a Esther. Interessante que a palavra do Senhor, nos escritos de Esther, não mostra com certa clareza aonde está alguma coisa relacionada ao nome de Deus. Na verdade, existe uma discussão sobre isso, mas é tema para uma outra lição. Mas o que nos deixa mais evidente é que, de fato, não tem o nome de Deus escrito nas linhas do livro de Esther. Mas pense bem, a biografia, a atitude, o comportamento, as prioridades, a resposta, a inclinação, a humildade e a vida dessa mulher reverberava, ecoava de forma indelével, de forma em alto relevo, difícil de se apagar, o nome de Deus em sua vida. Mesmo que não pudéssemos de fato encontrar, através das escrituras de Esther, dos seus escritos, do livro que narra a sua história, algo que evidenciasse o nome de Deus, mas de fato ela mesma, a sua vida, ela transpirava o Deus da sua fé. Nós hoje vivemos uma realidade muito difícil, como disse o apóstolo Paulo, lá quando ele escreve a Timóteo, a 2 Timóteo, que seriam tempos difíceis. Pensem nisso, amado professor, passe isso para as suas classes. A realidade que nós vivemos hoje, tempos tão difíceis que a lição de hoje falar sobre usando a minha influência. Vivemos em um mundo que ele tenta insensavelmente, dia após dia, influenciar a igreja do Senhor, influenciar o povo de Deus. Nós vemos através do comportamento, das atitudes dessa mulher extraordinária, de uma fé extraordinária, que ela, através da sua influência, tocou o coração do rei, e que pela sua própria influência, não apenas de argumentos físicos, mas argumentos espirituais, tocou o próprio coração do Deus de Israel, livrando assim a sua própria vida e a vida da sua nação. Quando lá no escrito de Paulo diz que esses dias seriam tempos difíceis, onde os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, que eles seriam desobedientes aos pais. Veja como pinta bastante o cenário dos dias em que estamos vivendo, com as ideologias, com todas as formas de relativismo, que hoje tentam nos afrontar, que tentam chocar com os pilares da verdade absoluta das coisas que Deus estabeleceu, que tentam nos influenciar e até de forma anestésica no meio da igreja. Ainda existem muitos que ainda dormem, perceptíveis, que se deixam levar por essas coisas e até se levantam em defensores de tantas coisas que são contra os preceitos da palavra de Deus. Veja que essa mulher ousada, como com tantas lições que podemos extrair da lição dessa semana, podemos olhar para Esther como um grande exemplo e paira para a nossa consciência. Jovens professores, adolescentes, uma pergunta: o que você tem feito, o que nós temos feito para influenciar e impactar a nossa geração? Que possamos ser a exemplo, à luz da vida, do testemunho, da biografia de Esther, uma mulher de Deus que não se deteu à sua pequenez, mesmo sendo mulher,
já nenhum cenário discriminador por ser mulher, por ela ser judia, ser vista com uma certa hostilidade, porque a sua raça era desprezada naqueles dias, e Deus pegou algo pequenino e colocou nos palácios reais. Talvez você não entenda hoje o trabalhar de Deus na tua vida, que você seja sal, que você seja luz, que você seja exemplo e influenciador do reino de Deus para os corações que precisam, sem medo, sem temor. Em nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe, hoje e eternamente. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.